Bom dia a todos e a todas. Eu quero agradecer o convite do SESC. Para mim é realmente uma honra estar aqui, ainda mais com tantas pessoas de tantos movimentos, de tantas instituições que trabalham tanto pela efetivação dos direitos das pessoas idosas. Eu vou tentar falar um pouco aí sobre a Convenção Interamericana, e da importância que essa convenção pode ter para nós e que pode contribuir para algumas transformações efetivamente aconteçam em relação à garantia, né, dos direitos das pessoas idosas. Tá? Bom, em primeiro lugar, né, a convenção ela já eu vou tentar não ser muito detalhista a respeito de toda a convenção, até porque é bastante extenso o texto, e eu não quero ser cansativa aqui. Eu quero que a gente possa pensar como é que juntas, né, a gente pode tornar essa convenção vinculante efetivamente, né, no nosso país, e que os direitos que ali estão assegurados possam vir a ser efetivados e contribuir para essa transformação. Tá? Então, na própria convenção, né, já traz essa importância no sentido de dizer que ela é um instrumento regional juridicamente vinculante e de proteção aos direitos humanos das pessoas idosas e que fomente um envelhecimento ativo em todos os âmbitos. Tá? A gente tem uma experiência aqui no Brasil em relação a uma outra convenção, que talvez alguns de vocês já conheçam, que é a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, da ONU. E essa convenção ela foi ratificada, né, e ela ingressou no nosso ordenamento jurídico com o status de emenda constitucional. Ou seja, essa convenção, que é a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, ela tem status no nosso ordenamento jurídico de norma constitucional. Isso significa o quê? Reger todas as normas, ou seja, todas as normas que sejam aprovadas ou que já existam, têm que estar de acordo com ela. Tá? E é isso que, em primeiro lugar, a gente já espera que aconteça com essa Convenção Interamericana sobre os Direitos das Pessoas Idosas, que ela ingresse no nosso ordenamento jurídico com esse status. E, para tanto, ela tem que seguir um procedimento específico que está na Constituição para que ela seja aprovada com um quórum qualificado e que ela ingresse com esse status dentro do nosso ordenamento. Tá? E aí, a Convenção, já no preâmbulo, fala de todos os antecedentes históricos, né, que existem em relação a essa afirmação, né, e a Convenção ela vem realmente para a reafirmação desses direitos das pessoas idosas. Né. Então, traz todos esses antecedentes históricos e fala, né, sobre... Né, e aí eu pensei duas justificativas que constam do preâmbulo, né, sobre que os Estados-partes eles estão decididos a incorporar e dar prioridade ao tema do envelhecimento nas políticas públicas, bem como destinar e gerir os recursos humanos, materiais e financeiros para obter uma adequada implementação e avaliação das medidas especiais implementadas. E que eles também estão convencidos de que a adoção de uma convenção ampla e integral ela vai contribuir significativamente para promover, proteger e assegurar o pleno gozo e exercício dos direitos do idoso e para fomentar o envelhecimento ativo em todos os âmbitos. Tá? E aí, traz como objetivo, né, repetindo, promover, proteger, assegurar o reconhecimento, pleno gozo e exercício, em condições de igualdade, de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais do idoso, a fim de contribuir para a sua plena inclusão, integração e participação da sociedade. Né? Então, é uma tentativa realmente de reafirmação, de garantia dos direitos. Já foi dito aqui, claro, todas as pessoas idosas têm todos os direitos que todo mundo tem, mas só que ela tem alguns direitos a mais. Né? E é desses direitos a mais
que nós estamos falando, né? E até porque alguns dos direitos que já são garantidos, muitas vezes são violados, né? Então, a gente, ainda que os direitos sejam garantidos para todas as pessoas, com as pessoas idosas, eles acabam sendo mais violados. Tá? Bom, traz também a definição, traz diversas definições, que eu também não trouxe aqui, né, que eu achei que ficaria muito cansativo, porque eu quero chegar, né, na parte final, que é, para mim, a parte mais importante, como a gente fazer para que isso se torne realidade, né, no nosso país. Bom, traz que o idoso é uma pessoa com 60 anos ou mais, né, que, exceto se a lei interna determinar uma idade menor ou maior, desde que não seja superior a 65 anos. Tá? Traz diversos princípios também, né, da promoção da defesa, e vem a reafirmação novamente, da promoção e defesa dos direitos humanos, liberdades fundamentais do idoso, né? E aqui pensando não só os que são específicos, mas os que são comuns a todos nós, né? A valorização do idoso no seu papel na sociedade, a sua contribuição ao desenvolvimento, a dignidade, independência, protagonismo e autonomia do idoso, que é alguma coisa tão cara para todos nós, né? Desse respeito à autonomia, né? à independência, a esse protagonismo da pessoa idosa, igualdade, não discriminação, participação, integração, inclusão, bem-estar e cuidado, segurança física, econômica, social, autorrealização, e continua ainda, são todos os princípios que regem, equidade, igualdade de gênero, né? A gente sabe o quanto as mulheres idosas, né, sofrem mais, né, em determinadas questões, né, e que a gente precisa ter esse olhar, né, de gênero, né? A solidariedade, fortalecimento da proteção familiar, bom tratamento, atenção preferencial, um enfoque diferencial, respeito e valorização da diversidade cultural, a proteção judicial efetiva, que também é necessária, e chega no final dizendo a responsabilidade do Estado e a participação da família e da comunidade na integração ativa, plena e produtiva do idoso dentro da sociedade, bem como seu cuidado e atenção de acordo com a legislação interna. Tá? Depois, ela vem trazer, e aí vem uma parte que parece uma das mais, do meu ponto de vista, mais importantes da Convenção, que são os deveres para os Estados-partes, né? E pensando justamente nessa salvaguarda dos direitos humanos das pessoas idosas e sem que sofra uma discriminação de qualquer tipo, né? E buscando justamente adotar medidas preventivas e até punitivas para erradicar práticas contrárias à presente convenção. E aí traz diversas situações de violência contra a pessoa idosa, né? Isolamento, abandono, infantilização, tratamentos médicos inadequados, e aí traz uma lista também grande. Trata das medidas afirmativas, né, e mesmo ajustes razoáveis que sejam feitas na nossa legislação para garantir os direitos humanos das pessoas idosas, assim como de não adotar nenhuma medida legislativa que seja incompatível, né, com a própria convenção. Além de fortalecer medidas legislativas, administrativas, judiciais, orçamentárias, né, para garantir um tratamento diferenciado e preferencial para a pessoa idosa. Depois, traz a questão de se obter progressivamente essa plena efetividade, né, dos direitos econômicos, sociais e culturais, e que as instituições públicas especializadas na proteção e promoção dos direitos do idoso, né, sejam promovidas, né, buscando justamente o desenvolvimento integral da pessoa idosa. E alguma coisa que eu acho uma das mais importantes aqui, né, a garantia da ampla participação da pessoa idosa, né, porque isso também acontece em relação à pessoa com deficiência, né. Os movimentos relacionados às pessoas com deficiência, eles surgem numa ideia de que nada sobre nós sem nós, né? Nothing about us without us. Quando a gente cria
faz políticas públicas, pensa atendimentos a partir de uma outra pessoa que não vive aquela realidade, a gente não consegue efetivamente fazer uma política pública que atenda as pessoas, né, que vão ser os destinatários desses serviços, né. Então, acho que a grande preocupação que nós temos é que, realmente, e é muito bom, né, ver tantas pessoas idosas em tantos locais, né, em que a gente discute políticas públicas, porque nós precisamos que as pessoas idosas ocupem esses espaços, porque as políticas têm que ser pensadas para quem vai viver essa política. E é o que acontece em relação à deficiência, né? Em relação à deficiência, quem não vive a deficiência não consegue, né, perceber isso. E aí, até coloco um dado interessante. No último censo do IBGE de 2010, se chegou a cerca de quase 70% dos idosos, 67,7% das pessoas idosas, se autodeclararam pessoas com alguma deficiência, né? Então, a gente tem uma sobreposição, né, das questões relacionadas diretamente às pessoas idosas, como também em relação às pessoas com deficiência, tá? Mas a ampla participação é essencial, até para garantir a aplicação e controle das políticas públicas, né? E, mais do que isso também, a gente precisa coletar a informação adequada. Quando a gente não sabe de que grupo, de que pessoas nós estamos falando, nós não conseguimos fazer políticas públicas. Se a gente diz, tantas pessoas precisam disso, então eu vou estruturar um serviço pensando para esse número de pessoas. A partir do momento em que a gente não tem, a gente não consegue estruturar de forma adequada a política, né? E, infelizmente, no Brasil, a gente não tem estudos epidemiológicos que permitam uma análise, né, longitudinal de certas questões, né? Então, a gente percebe isso em relação à deficiência, né, mas em todas as áreas acontece isso. Quando a gente vai conhecer, por exemplo, a realidade da Suécia, dá até raiva, porque a Suécia, ela, por exemplo, até de uma área que eu domino bastante, que é a área da pessoa com deficiência e autismo, especificamente, ela sabe quantos autistas ela tem, quantas pessoas com autismo ela tem, e ela acompanha estas pessoas ao longo dos anos. Ou seja, os irmãos, para saber também a incidência do autismo em relação a irmãos. E, assim, tem pesquisas publicadas que são alguma coisa impressionante. No Brasil, a gente não faz esses estudos, né? E isso se faz de uma forma muito, né, ainda tímida, né? E a gente precisa ampliar isso, porque sem isso a gente não consegue fazer política, né? E isso é um dos deveres do Estado, tá? Então, não pode esperar o Estado. Muitas vezes a gente vai negociar com o Estado, prefeitura, e fala, olha, a gente precisa que seja implementado tal serviço. E aí o Estado fala para a gente assim, mas quantas pessoas são? E a gente fala, bom, nós não sabemos quantas pessoas são, mas nós teríamos que ter essa informação. Na verdade, o Estado teria que ter essa informação, tá? Bom, em relação aos direitos protegidos, seria impossível, né, numa fala aqui de 50 minutos, 40, 50 minutos, eu discorrer sobre todos os direitos, né? Porque já foi dito que é uma lista muito grande, né? Então, eu coloquei aqui só para vocês terem uma ideia, né? Alguns já afirmados e garantidos na nossa legislação, né? Alguns com uma disposição um pouco diferente, né? Mas são todos esses, abrangendo todas as áreas da vida da pessoa idosa, né? Saúde, educação, trabalho, seguridade social, que é alguma coisa que hoje temos falado muito sobre esse tema, né? A questão do próprio trabalho, da privacidade, intimidade, né, da liberdade, da questão de receber serviços mesmos de cuidados de longa duração, questão da cultura, lazer, recreação,
a moradia, que é tão importante, né? Na Defensoria Pública, a gente, inclusive, fez, no ano passado, nós lançamos uma cartilha sobre o direito à moradia da pessoa idosa, em conjunto com o Garmic, né? E com apoio de outras várias entidades, né? Então, assim, uma questão que impacta muito, porque tem várias restrições, né? E várias dificuldades quando a pessoa está idosa, né? E eu vou entrar agora numa parte que eu acho que é o que traz um pouco de diferente à convenção e que também nos faz pensar nessa importância, né? Que são os mecanismos de acompanhamento da convenção e os meios de proteção. A convenção, ela traz alguns mecanismos de acompanhamento, que é justamente para verificar o quê? Se o Estado está cumprindo, né, com aquelas obrigações que ele assumiu quando ele assinou a convenção e ratificou a convenção. Esses mecanismos, porém, eles só entrarão em vigor, só passarão a poderem funcionar, né, pode-se dizer assim, numa linguagem mais simples, quando do recebimento do 12º instrumento de ratificação ou adesão. O fato é que, por enquanto, só 6 países assinaram, né, e só o Brasil não ratificou, né? Depois eu vou trazer a tabela aqui para vocês. Então, a gente ainda está bem longe desse 12º instrumento de ratificação. E nós precisamos fomentar isso entre os outros países, né? Da OEA, para que assinem também esse instrumento. Tá? E esse mecanismo de acompanhamento são de 2 formas, essa conferência de Estados-partes e um comitê de peritos, né? Então, a própria convenção, ela discorre sobre como é que funcionará esses mecanismos de acompanhamento. A conferência de Estados-partes é o principal, né? E aí ele vai ser instituído após 90 dias da constituição do mecanismo, ou seja, depois dessa 12ª, né, depósito da ratificação, e busca acompanhar os compromissos da convenção, né, as atividades desenvolvidas também pelo comitê de peritos, formular recomendações, né, para melhoramento desse comitê, e também receber, analisar e avaliar as recomendações do comitê e formular as observações. Tá? A gente já tem essa experiência desse acompanhamento da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. E vocês sabem que, recentemente, após a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, foi aprovada, né, a Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência, que trata, né, ela é baseada na Convenção e traz a reafirmação desses vários direitos e a forma de, inclusive, como a gente vai colocar efetivamente em prática esses direitos no nosso ordenamento, na nossa realidade, na nossa sociedade. Tá? E foi feita um relatório que foi encaminhado, né, para a ONU, para poder analisar se o Brasil vinha cumprindo com as obrigações. E depois tem o comitê de peritos, também, né, com esse objetivo de fazer recomendações para a implementação da convenção, né, fazer acompanhamento técnico. Tá? E também tem o sistema de petições individuais, né, que pode ser apresentado, e nesse caso o sistema de petições já, né, pode ser apresentado por qualquer pessoa. Tá? Que grupo de pessoas, entidade não governamental, que com denúncias e queixas de violação de algum dos artigos da Convenção por um Estado-parte. Tá? E aí isso vai ser tratado na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, como também na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Eu não vou me alongar muito nessa parte, porque eu queria chegar nisto aqui, né? Que é a questão especificamente da assinatura, ratificação, depósito e entrada em vigor da Convenção Interamericana, que é o que atualmente nos preocupa, né, pela Defensoria Pública e por diversos outros parceiros da Defensoria.
Inclusive, em dezembro do ano passado, foi lançado na Defensoria um movimento, né, num evento que a gente realizou sobre a Convenção Interamericana, um movimento pela ratificação da Convenção. O fato a gente só vai conseguir, né, que essa ratificação aconteça se a gente se mobilizar, né? Então, a gente precisa se mobilizar. Nós precisamos, né, isso não é um movimento da Defensoria Pública, né, a ONG Gerações também participa com a gente, pessoas do Grande Conselho Municipal do Idoso também, né, do Garmic, mas a gente não vai... esse movimento não é da Defensoria, do ONG Gerações, não é de nenhum de nós especificamente, é de todos nós, né? Então, nós temos que nos mobilizar e nos unir para que isso se torne uma realidade. E nosso objetivo, nesse momento, é buscar parceiros, né, para que isso possa efetivamente acontecer, para que a gente possa se unir para que isso se torne realidade. E aí eu vou explicar em que pé que está essa situação no nosso país. Tá? Então, para vocês entenderem como é que funciona esse fluxo. Tá? Então, primeiro você tem a assinatura do projeto, né? Depois tem a ratificação, a adesão, depois o depósito na Secretaria-Geral da OEA, da Organização dos Estados Americanos, e aí, finalmente, vem a entrada em vigor. Tá? Como é que funciona e como é que a convenção regulou isso? A assinatura ela continua aberta, então outros países que possam querer, né, assinar, eles ainda podem. Tá? E ainda mais porque ela já tá, né, já entrou em vigor. Também está sujeita à ratificação, né, por parte dos signatários. A ratificação ela segue um procedimento em cada país. Então, cada país faz essa ratificação de acordo com o seu procedimento interno. Depois que é ratificado, esse instrumento é depositado na Secretaria-Geral dos Estados Americanos, na OEA. E aí vem, finalmente, a entrada em vigor. A convenção estipulou a entrada em vigor da convenção, né, da própria convenção, a partir da data de depósito de 30 dias, né, a partir da data do depósito do segundo instrumento de ratificação, adesão, na Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos. Isso, o que aconteceu? Ela entrou em vigor no dia 11/1/2017. Por quê? Trago aqui a tabela para vocês entenderem melhor. Tá? Atualmente, nós temos 6 países, tá? E esse link ele remete à listagem de todos os países e a uma tabela para que a gente possa ter uma ideia de quantos países ainda poderiam assinar e quantos países assinaram, quando foi feita a ratificação e quando foi feito o depósito. Bom, assinaram Argentina, Bolívia, Brasil, Costa Rica, Chile e Uruguai. Né? A Bolívia assinou depois, né? Ela assinou um ano depois. Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile e Uruguai assinaram todos no dia 15 de junho de 2015. Tá? Ratificaram até o momento, pelo menos o que consta na OEA, 2 países que realizaram o depósito. Então, a Costa Rica, em outubro de 2016, o Uruguai, em novembro de 2016, e fizeram seu respectivo depósito lá na Secretaria-Geral. Diante disso, como ela entrava em vigor 30 dias após, né, no 30º dia após a segunda ratificação, ela entrou em vigor, né, em janeiro desse ano. Nós temos ainda informação de que a Argentina ratificou na terça-feira agora. A Bolívia ratificou no final do ano de 2016. O Chile também já ratificou, eu não encontrei a data, mas tem essa informação. E é o que consta de todos os que assinaram, só faltamos nós a ratificar. Tá? Provavelmente, a Argentina, a Bolívia e a Chile devem estar para fazer o depósito, ou devem estar para informar, né, para a OEA
essa ratificação. Por isso que ainda não consta na tabela deles. Tá? Mas acho que em breve deve constar. E aí, como é que funcionaria aqui no direito brasileiro? Como é que a gente pode, né, trabalhar para que isso possa se tornar realidade aqui? Bom, o procedimento é um pouco complexo. Tá? Em primeiro lugar, você tem a assinatura lá do projeto, que o Brasil já fez. Tá? Então, você tem um consentimento, né, do país para assinando o projeto. Depois, ele tem que ser submetido ao Congresso Nacional. E é nesse pé que nós estamos, pelo menos a última informação, nós oficiamos a Secretaria Nacional, o Ministério da Justiça, e a última informação que nós tivemos é que ele está ainda aguardando o encaminhamento por mensagem, né, do presidente para o Congresso Nacional. Porque, depois que ele é assinado, o ministro das Relações Exteriores ele faz uma exposição de motivo e o presidente da República ele manda uma mensagem para o Congresso Nacional solicitando a votação e aprovação, tá, para submeter ao Congresso Nacional. Depois do envio, o Congresso ele vai ter que passar pelas comissões, né, pelo menos Comissão de Constituição, Justiça e Relações Exteriores, e outras comissões que tenham relação direta com o tema do próprio instrumento internacional, e depois ele é votado em plenário. Se a gente incluir a questão de que nós gostaríamos que ela tivesse status de emenda constitucional, ela ainda tem que ter o quórum qualificado, né, de emenda constitucional para poder ser aprovado. Né? E a aprovação no Congresso é feita por decreto legislativo, que é assinado pelo presidente do Senado e publicado no DO. Bom, e aí, terminou? Não, não terminou ainda. Depois ela volta, né, para a ratificação. A ratificação nada mais é do que a confirmação do desejo do Brasil de se obrigar por aquele instrumento. E aí ela é feito o depósito, que é o tal do depósito que é feito lá na Secretaria-Geral. E aí vem a última parte, que o presidente da República publica um decreto promulgando a convenção, considerando a aprovação pelo decreto legislativo do Congresso Nacional. E aí é que nós teríamos essa validade no nosso ordenamento jurídico. Tá? Então, a gente ainda está lá atrás. A gente ainda está na submissão ao Congresso Nacional. A gente nem começou isso. Né? E eu acho que isso, para mim, mostra a importância de que nós precisamos nos unir. E nós precisamos trabalhar para que isso torne realidade. Porque simplesmente a gente falar da convenção aqui e dizer que ela pode ser algo importante para o nosso país, mas se a gente não consegue fazer ela se efetivar dentro do nosso ordenamento jurídico como uma norma, né, de preferência constitucional, né, a gente não vai conseguir exigir, né, que tudo aquilo que está previsto possa acontecer. Porque, assim como na Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que é a única no Brasil, né, que foi ratificada, foi aprovada no Congresso por meio desse quórum qualificado com status de emenda constitucional, a convenção, como eu falei, ela permitiu alterações importantes dentro do nosso ordenamento jurídico. Uma delas é em respeito à capacidade das pessoas com deficiência. E a Convenção Interamericana, ela também traz a questão da capacidade da pessoa idosa, né, que é essa ideia de você considerar a pessoa idosa, né, como também já acontece com a pessoa com deficiência, plenamente capaz. Porque, infelizmente, né, e isso está muito relacionado a essa desconsideração da autonomia e independência da pessoa idosa, se considera normalmente as pessoas idosas pessoas incapazes de poder decidir sobre a sua própria vida. Né? E a gente precisa, e essa reafirmação, essa é uma mudança, inclusive, de paradigma, né? Porque fala assim, não, mas não vai precisar fazer curatela nessa situação? Nós precisamos buscar outras formas de garantia de apoio para verificação da própria capacidade das pessoas. Né? A gente não precisa
não se deve confundir a capacidade mental, e a ONU já fala isso em relação à própria Convenção Internacional, a capacidade mental com a capacidade jurídica. Né? Então, a gente vai ter que provar a situação em que a pessoa idosa não vai poder, né, conseguir exercer a sua capacidade civil, mas não é pelo fato de ela ser idosa. É isso que tem que ficar muito claro, como não é pelo fato da pessoa com deficiência ser pessoa com deficiência. São coisas totalmente diferentes. O fato de uma pessoa idosa não diz que ela é incapaz. O fato de uma pessoa ser pessoa com deficiência não diz que ela é uma pessoa incapaz. Né? Então, assim, você tem que olhar, né, e aí o nosso Código Civil foi alterado pela Lei Brasileira da Inclusão. Então, assim, veja que a convenção lá refletiu no nosso ordenamento jurídico, fez uma alteração no Código Civil para excluir as hipóteses de deficiência, de hipóteses de incapacidade jurídica, para deixar o quê? A impossibilidade de manifestação da vontade. Mas isso se a pessoa não tiver também meios, por meio de tecnologia assistiva, ou uma comunicação alternativa para se comunicar. Tá? Então, sobre a convenção, era isso que eu queria falar, e aí eu queria, na verdade, considerando esse movimento que a gente vem aí participando, né, e eu coloco aqui a Defensoria não como protagonista desse movimento, mas como parceira, né, o Núcleo dos Direitos do Idoso é parceiro desse movimento, e nós queremos ser parceiros, porque, para mim, os protagonistas têm que ser as pessoas idosas, não nós. Né? E a gente vem recolhendo assinaturas, né, fizemos um manifesto para poder chamar a atenção, colocamos também um abaixo-assinado no Avaz, né, e temos recolhido assinaturas também físicas, por escrito. E eu queria, na verdade, fazer um pedido de que a gente se unisse em torno desse tema, para que nós possamos, juntos e juntas, buscarmos efetivamente essa ratificação e essa aprovação, com o status de emenda constitucional, porque é isso que a gente quer. Né? Porque a gente quer que essa norma possa regular todas as outras normas inferiores. Tá? E aí, eu queria só, peço licença, se eu posso ler aqui o manifesto, não é longo. Ele é assim: a Organização dos Estados Americanos, OEA, aprovou em junho de 2015 a Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos. Esse é o primeiro instrumento internacional juridicamente vinculante, voltado especificamente para a proteção e promoção dos direitos civis, políticos, sociais, culturais e econômicos das pessoas idosas. Na esfera do sistema interamericano, o Protocolo de São Salvador é o único documento internacional vinculante que fez referência aos direitos da pessoa idosa antes da Convenção, mas não previa um sistema de acesso à justiça internacional, como eu comentei das petições individuais. A convenção aprovada se referenciou nos princípios das Nações Unidas em favor das pessoas idosas, na Proclamação sobre o Envelhecimento de 92, a Declaração Política e o Plano de Ação Internacional de Madrid sobre o Envelhecimento 2002, bem como os instrumentos regionais, tais como a Estratégia Regional de Implementação para a América Latina e o Caribe do Plano de Ação Internacional de Madrid sobre o Envelhecimento 2003, a Declaração de Brasília 2007, o Plano de Ação da Organização Pan-Americana da Saúde sobre a Saúde dos Idosos, incluindo envelhecimento ativo e saudável de 2009, a Declaração de Compromissos de Port-au-Prince 2009 e a Carta de San José sobre os Direitos do Idoso da América Latina e do Caribe 2012. Todos esses documentos são resultado do esforço comum dos países ibero-americanos em inúmeros encontros internacionais, nos quais já se discutia a importância de uma convenção internacional para a proteção dos direitos humanos das pessoas idosas. O objetivo da convenção é promover, proteger e assegurar o reconhecimento e o pleno gozo e exercício em condições de igualdade de todos os direitos humanos da pessoa idosa, a saber, os direitos à igualdade e não discriminação por razões de idade, a vida e a dignidade, na velhice,
a independência e a autonomia, a participação, integração comunitária, a segurança e a uma vida sem nenhum tipo de violência, a não ser submetido à tortura nem apenas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, a manifestar consentimento livre e informado no âmbito da saúde, a um sistema integral de cuidados, à liberdade pessoal, à liberdade de expressão e opinião e ao acesso à intimidade, à seguridade social, ao trabalho, à saúde, à educação, à cultura, à recreação, ao lazer e ao esporte, à propriedade, à moradia, ao meio ambiente saudável, acessibilidade e mobilidade pessoal, a participação na vida política e pública, de reunião e de associação, a integridade e os direitos do idoso em situação de risco, ao reconhecimento como pessoa perante a lei e, por fim, ao acesso à justiça. Se o exercício dos direitos e liberdades mencionados na Convenção não estiverem garantidos por disposições legislativas ou de outro caráter, e os Estados-partes se comprometem a adotar todos os mecanismos... Espera um pouquinho, eu acho que essa folha aqui está fora de ordem. Desculpe, gente. Bom, enfim. Acho que agora eu não vou conseguir encontrar, mas que não haja essa violação, senão não vai ser possível responsabilizar internacionalmente o Estado brasileiro através de mecanismo judicial do sistema interamericano de proteção aos direitos humanos, né? E é por isso que as pessoas abaixo-assinados nesse... obrigada. Então aqui, está ótimo. Tá, desculpa, gente, é que realmente eu achei que aqui estava a íntegra e não estava. Então, se o exercício dos direitos e liberdades mencionados na Convenção não estiverem garantidos por disposições legislativas ou de outro caráter, os Estados-partes se comprometem a adotar, segundo seus procedimentos constitucionais e as disposições da Convenção, as medidas legislativas ou de outro caráter necessárias para tornar efetivos tais direitos e liberdades. Além disso, se houver violação aos direitos humanos enunciados na Convenção e houver omissão do Estado brasileiro quanto a essa violação, será possível responsabilizar internacionalmente o Estado brasileiro através de mecanismo judicial do Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos. Segundo a nota do próprio Itamaraty sobre a Convenção, a sua aprovação constitui um avanço nos esforços para assegurar, em caráter permanente, os direitos desse grupo populacional. A Convenção reconhece as pessoas idosas como sujeitos de direitos, empoderando-as e garantindo a sua plena inclusão, integração e participação na sociedade. Contudo, até o momento, 6 países assinaram, sendo eles Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Costa Rica e Uruguai, e apenas o Uruguai, né, e a Costa Rica ratificaram a Convenção, depositaram o ato na Secretaria-Geral da OEA, e agora nós temos também informação, né, do Chile, Argentina e Bolívia, faltando o Brasil. A ratificação da Convenção pelo governo brasileiro é uma necessidade e uma garantia de proteção à população idosa, pois o caráter vinculante e obrigatório desse instrumento depende da ratificação por ao menos 2 países, que, no caso, já aconteceu. É que, quando nós fizemos esse manifesto, a gente ainda não tinha nem a segunda ratificação. Mas vejam só, isso foi lançado em dezembro. De lá para cá, a gente já conseguiu, né, essa segunda ratificação e outros 3 países já ratificaram, a gente já tem essa notícia. E o Brasil continua, né, sem a ratificação. Né? E somente com a ratificação dos Estados assinantes poderão ser responsabilizados e obrigados internacionalmente a adotar medidas que garantam à pessoa idosa os direitos e liberdades previstos na Convenção. E assim, preocupados com a demora na ratificação da Convenção pelo Brasil e consequente depósito do ato na Secretaria-Geral da OEA, nós, cidadãs e cidadãos, organizações e movimentos sociais, abaixo assinamos esse manifesto, solicitando à Presidência da República o urgente encaminhamento da Convenção ao Congresso Nacional, para aprovação nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º, da Constituição Federal e a sua ratificação.
tá? Então, caso quem queira fazer parte desse movimento, né, pode procurar a Defensoria, ONG Gerações, o Grande Conselho Municipal do Idoso, que, pela pessoa do senhor Olavo, tem feito um trabalho muito grande no recolhimento também de assinaturas, né, e que a gente possa, né, e temos outros tantos parceiros que estão fazendo o recolhimento, o Fórum de Idosos também da Leste, também já nos trouxe. Então, assim, tem vários parceiros que vêm fazendo esse trabalho, só que a gente precisa fazer isso, criar um volume maior, e nós, efetivamente, conseguimos demonstrar que isso é um pedido da sociedade, mais do que simplesmente, né, uma solicitação de entidades ou de uma instituição jurídica. Isso é um pedido das pessoas idosas, né, que isso pode mudar a vida, né, dessas pessoas. Tá bom? Então, eu agradeço mais uma vez o convite, foi realmente uma honra, né, e espero que eu possa ter trazido um pouco para vocês a respeito desse assunto. Obrigada.